os lembretes semanais, né? Então, sejam todos bem-vindos. Vamos começando aqui o nosso encontro 5 no dia 27 de novembro. O ano acabou, né, gente? Amanhã é Natal, né? A gente já chegou praticamente, né, no final do ano e rapidinho. A gente, vocês sabem que o mês de janeiro dá uma parada, né? A gente dá uma descansada, depois a gente volta em fevereiro, né? A gente tem férias dos professores em janeiro. Mas não impede de quem quiser aproveitar para estudar, baixem os e-books, né? Guardem os e-books, porque eles ajudam muito para concurso, né? Direito é uma matéria que sempre cai, o básico, né? Aquelas informações gerais. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês o material que eu produzi. Vou botar aqui no modo de apresentação. Deixa eu inverter aqui para ele poder me tirar aqui, que ele sempre coloca no. Então, agora eu estou vendo vocês. Então, gente, vamos lá. Vamos falar um pouquinho. A nossa disciplina é Fundamentos de Direito, é uma matéria que é interessante, né? Porque ela é básica não só para a gente como, né, como cidadãos, mas também em qualquer profissão, né? A gente tem que conhecer pelo menos a legislação mínima da nossa área, né? E como sociedade também, porque a gente é consumidor, né? A gente compra produtos, a gente compra serviços, a gente tem vários direitos, né? Direito à educação, à moradia, ao lazer. Então, na verdade, a gente está falando da base de uma sociedade. Então, eu coloquei aqui a ementa da disciplina, só para a gente entender que lá no plano de ensino, quando a gente olha a ementa, a gente entende o percurso que a disciplina vai fazer. E a gente pode até se organizar para estudar, já mapeando esses temas, esses pontos, né? Para não deixar nada, né, em cima da hora, né? Que é sempre bom a gente se organizar bastante. Então, sempre eu recomendo que vocês olhem o plano de ensino de qualquer disciplina que você vai cursar, para você entender o que vai ser lido, o que vai ser estudado, e baixa, faz assim uma pastinha, coloca dentro dessa pasta subpastas, uma com cada nome da disciplina. Guarda ali o e-book, né? Porque quando, por exemplo, se você for fazer um concurso público na área pública, você vai estudar introdução ao direito, vai ter que estudar um pouquinho. Então, você já tem ali um material para ler, né? Então, gente, pensando nisso, deixa eu perguntar: existe sociedade sem direito? Será que existe? Será que a gente poderia viver sem sem nenhuma regra? A gente não ia conseguir, né? Tem até um filme que eu gosto, um filme antigo. A gente encontra algumas cenas no YouTube que é Um Dia de Fúria. Esse filme é muito interessante porque ele mostra um dia que não tem filtro, né? Todo mundo faz o que quer, fala o que quer e tudo pode acontecer. Imagina se esse dia, que é uma ficção, né? Se esse dia existisse e as pessoas fizessem tudo o que que estão a fim de fazer, né? Ia ser loucura. Ia ser loucura. A começar, né, nas lojas. E tem uma cena muito interessante desse filme, que o personagem, ele vai no tipo um fast food, tipo um McDonald's da vida, né? E ele chega para tomar café. E a moça falou: "Ó, o café já acabou, agora é uma outra etapa, é a hora do almoço." Ele, mas eu não quero almoçar, eu quero tomar café. E aí ele se descompensa, tinha uma metralhadora da mala e fala: "Eu quero tomar café." Então, esse filme tem umas cenas engraçadas, difíceis, né? Mas engraçadas nesse sentido, né? De desconstrução. Imagina um mundo sem regras. Ninguém, ninguém ia conseguir andar, porque se todo mundo avançasse o sinal, não ia conseguir circular pela cidade, né? Então, eu costumo dizer, e eu coloquei essa pequena citação aqui, que na verdade nem é uma citação, uma ideia que eu tive, eu coloquei entre aspas, para a gente pensar que o direito e a ética são os pilares invisíveis de uma sociedade. Se a gente não tem direito e ética, a gente não vai conseguir ter a percepção de justiça, claro que ela nunca é plena, nunca é plena, a confiança, nem a percepção da dignidade. Quando é que eu percebo a dignidade? Quando eu tenho um direito protegido e ele acontece.
né? Então, vamos imaginar, consumidor é muito fácil da gente ver isso, né? Eu adquiri um produto e quando eu adquiro esse produto que vem com defeito, eu retorno e vou trocar. E eu recebo um novo produto, né? Então, isso mostra o que é a minha dignidade, né? Que eu tenho dignidade, eu tenho que ser respeitada. Não era assim antes, né? Vocês sabem que no mundo antigo não tinha. Muita coisa que a gente tem hoje, muitas regras, muitos direitos fundamentais eram inexistentes no mundo antigo, na Idade Média, e até há pouco tempo, né, gente? Eu, quando estava na adolescência, por exemplo, eu fui, eu não tinha internet, né? Aí eu fui comprar um produto pela televisão. Então as propagandas vinham, tinha lá um teleatendimento, você ligava e você comprava um produto. E eu lembro de uma propaganda, nunca mais esqueci, porque foi um evento muito engraçado. Eu comprei uma meia fina, que nunca rasgava. A propaganda mostrava uma pessoa pegando uma faca de cozinha, tentando cortar a meia fina não cortava. E várias outras. O gato arranhando a meia fina não. Eu falei, vou comprar essa. Aí comprei essa meia fina pelo telefone, naquela época não tinha internet, né? 30 dias depois eu recebi. E aí eu tirei toda feliz da embalagem, falei, vou experimentar essa meia fina de ferro, né? A primeira coisa que eu fiz foi colocar no dedo, ela já rasgou todinha. Aí eu falei assim, poxa, não dei sorte. E ficou por isso mesmo. Nós tínhamos produtos cujos rótulos inexistiam. Nós não sabíamos o que ele tinha. Então eu comprava um shampoo, não vou falar a marca, né? E não tinha nenhuma informação se aquilo ali tinha detergente ou água sanitária, né? Então, não tinha. Isso foi evoluindo, porque novos direitos vão surgindo e vão modificando, né? Vão melhorando. E os nossos direitos vão se configurando, né? Então, quando a gente fala em direito e ética, e é importante diferenciar a ética da moral, a gente está falando de um regramento mínimo que a gente precisa para viver. Se nós todos aqui fôssemos para uma ilha, começar do zero uma sociedade, a primeira providência ia ser estabelecer regras, né? Organizar minimamente quem faz o quê, né? Então, a gente diz que o direito ele é residual. Quando a moral falha, quando a ética falha, o direito vem resolver. Então, o direito ele é sempre a última razão, ele é o último a ser chamado. Primeiro, a moral. A moral é o quê? Um conjunto de regras que a gente aprende na família, nas diversas religiões, nas filosofias de vida. E são regramentos que a gente assimila no processo de socialização em família, né? Eu nasci numa família que tem ali suas regras e eu internalizo isso, internalizo crenças, desenvolvo vieses, né? Inconscientes, né? Outros conscientes, e a gente vai vivendo. Então, cada época tem sua moral. Então, a época da minha mãe tinha essa moral que a mulher não podia trabalhar. Casava, eu tenho uma amiga de infância, a mãe dela já teve mais sorte. A mãe dela trabalhava num banco, quando casou com o pai dela, que também era funcionário de um banco, o gerente dela virou e falou assim: Maria Isabel, a partir de agora você não pode mais trabalhar, você não pode vir. Ela, por quê? Você só pode voltar ao trabalho se seu marido autorizar por escrito. Então você precisa trazer uma carta. Aí a sorte dela é que o marido dela tinha uma cabeça muito boa, fez essa carta e ela continuou trabalhando. Mas meu pai, por exemplo, não autorizou que minha mãe continuasse. Minha mãe também trabalhava na área da telefônica naquela época, né? Então, o mundo ele vai mudando, os valores vão mudando. Então, aquela moral, ela se modificou. Então, a moral ela é sempre de uma época, de um lugar, de um grupo, ela é sempre localizada, né? E ela não é necessariamente ética, ela pode ferir a ética. A ética são princípios universais. Então, quando eu pego, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Carta de 48, ela é uma carta que traz princípios éticos. Todo cidadão tem direito à educação, todo cidadão tem direito ao lazer. Então, a ética, na verdade, ela traz princípios que se pretendem universais, né? Então, a ética, ela já é um pouco atemporal nesse sentido, né?
muito embora as culturas tenham morais diferentes e nem todo tempo tenham respeitado a vida, a educação. É um grande desafio. Então, sem esses dois grandes pilares, a gente não consegue. A gente realmente não consegue, tá? E a gente precisa. Por isso que a gente está aqui estudando a nossa disciplina, para compreender o papel desse direito. E o primeiro passo que a gente tem que dar, gente, que é muito interessante, é compreender que a gente tem duas grandes categorias. A gente tem a categoria dos direitos objetivos e a categoria dos direitos subjetivos. O que significa um direito objetivo e um direito subjetivo? Eu dou sempre uma dica. Quando eu falo algo objetivo, eu posso compartilhar com alguém. Quando eu falo algo subjetivo, é algo meu. E a gente percebe até no dia a dia esse tipo de colocação, né? Às vezes a gente está falando alguma coisa e a pessoa fala: olha, isso é subjetivo demais, isso é sua opinião, não é? Então, quando é objetivo, a gente compartilha. Então, eu queria mostrar para vocês aqui um pequeno vídeo. Existe um perfil no YouTube que eu gosto muito, se chama AGU Explica. Eu até esqueci de dizer, né? Eu sou advogada, sou também professora de filosofia, que eu tenho a dupla formação, sou advogada, trabalho na área de consultoria. Não estou mais no judiciário, graças a Deus, estou só na área de consultoria, né? E no ensino eu já estou há 26 anos, né? Então, eu, como eu trabalho várias disciplinas, eu gosto muito de explorar essas tecnologias, né? Hoje eu sou muito audiovisual, eu adoro vídeos, áudios, podcasts. Então, eu gosto muito do AGU Explica, porque ali vocês vão encontrar, nesse perfil, várias explicações de 2 minutos, 1 minuto, sobre vários pontos do direito. E eu vou convidar vocês agora para conhecer esse aqui. E todos eles são feitos pelos próprios procuradores federais da AGU, né? Que gravam pequenas pílulas, esclarecendo, ensinando, trazendo exemplos, e é muito interessante. Está lá na nossa aula 1 esse ponto. Direito objetivo e direito subjetivo. E nem todo mundo consegue entender claramente o que seria um direito objetivo, o que seria um direito subjetivo. Então, vamos ouvir o que ele tem para falar e a gente tem um desafio logo na sequência. Você sabe a diferença entre direito objetivo, direito subjetivo e direito positivo? A AGU explica. Direito objetivo, direito subjetivo e direito positivo são termos comumente utilizados no jargão jurídico. Direito objetivo é tecnicamente chamado de norma agendi, ou seja, são as normas pelas quais uma sociedade é regida. São as regras, princípios e tudo aquilo que tem que ser observado por uma sociedade. Também integra o direito objetivo as instituições que asseguram essas regras, como o Estado e as instituições jurídicas. Já o direito subjetivo é tudo aquilo que uma pessoa pode realizar licitamente. Também é chamado de facultas agendi, ou seja, tudo aquilo que uma pessoa tem a faculdade de fazer dentro da lei. Assim, tem a diferença de norma agendi e facultas agendi. Norma agendi são as regras e a facultas agendi é a possibilidade de alguém agir de acordo com aquelas regras. Note-se que o fato de eu ter direito subjetivo a fazer alguma coisa não quer dizer que eu possa exigir fazer aquela coisa. Por exemplo, eu posso ter o direito subjetivo de me casar, mas para eu me casar com alguém, aquela outra pessoa tem que querer. Ou seja, o fato de eu ter direito subjetivo ao casamento não quer dizer que a outra pessoa seja obrigada a casar comigo. Já o que se chama de direito positivo é o conjunto formal de regras jurídicas. De modo geral, é conhecido como conjunto escrito de regras, mas o direito positivo pode admitir outros tipos de regras. Por exemplo, pode admitir regras consuetudinárias, ou seja, regras de costume. Se os costumes forem admitidos como regras pelo direito positivo, eles passam a integrar o direito positivo e passam a constituir, portanto, o conjunto formal de regras daquela sociedade. O direito positivo normalmente é utilizado como conceito em contraposição de direito natural. O direito positivo é um direito que é querido pela sociedade, que, portanto, ele passa a ser formalizado e adotado por aquela sociedade. Já o direito natural transmite a ideia de um direito que foi dado ou por uma divindade ou que pode ser encontrado na natureza, como se o direito pudesse ser descoberto. Direito positivo não. Direito positivo é um direito que é querido, ele é criado. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, #AGU Explica. Até a próxima. Olha só o que ele disse. Nós temos o direito como uma norma objetiva e o direito como uma norma subjetiva. Quando é subjetivo, então, é uma possibilidade, uma faculdade que a gente tem, né? Quando é uma norma objetiva, aí já é um dever que a gente tem de cumprir.
Então, vamos fazer Você sabe um pequeno desafio, né? O direito objetivo vai estabelecer as normas, então a gente tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Código do Consumidor, são normas que a gente conhece no dia a dia, né? São normas que integram o que a gente chama de direito objetivo. Então, são normas do direito positivo também. E nós vamos ter o direito subjetivo, que são as garantias que nós temos. Por exemplo, eu tenho direito subjetivo à saúde, a ter acesso ao SUS, a ser atendida, né, à educação, à moradia, a casar, né, a construir uma família. Claro que eu não posso exigir de ninguém isso, que se case comigo, como ele deixou bem claro, né? Então, olha só, olha esse desafio aqui. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente o conceito de direito subjetivo? Que o objetivo ficou fácil, são as leis. As leis de trânsito, né? As leis para alguém, por exemplo, casar, as leis para comprar um imóvel, as regras. O que que vocês marcariam? A letra A, B, C, D ou E? A letra A diz: é formado por todas as normas jurídicas que devem ser obedecidas rigorosamente por todos os indivíduos da sociedade. É o poder de exigir uma determinada conduta de outrem conferido pelo direito objetivo, pela norma jurídica. É o conjunto de sanções aplicadas pelo descumprimento das normas jurídicas. É a faculdade de criar normas jurídicas dentro de uma sociedade organizada. É o conjunto de princípios éticos que orientam a conduta dos indivíduos. O que que vocês acham que é o direito subjetivo? O que que vocês acham? Letra A, B, C, D ou E? O que que vocês marcariam? Coloca aqui no chat se quiser. Vamos pensar. Não é difícil. Quando a gente faz uma questão, uma dica, a gente vai eliminando os erros das outras questões, porque às vezes a gente não guarda tudo, mas a gente pode chegar a uma resposta observando alguns erros. O que que vocês acham? Andresa colocou aqui letra E. Conjunto de princípios éticos que orientam a conduta dos indivíduos em sociedade. Será que o conjunto de princípios éticos, eles representam o direito subjetivo? O que que vocês acham? Ah, pode arriscar, gente. Pode chutar, pode arriscar. Vamos ousar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ninguém? Pode falar, Camila. O que que você acha? Só abre o microfone. Na princípio, eu achava a letra E também, igual a colega que colocou, né? Mais alguém? Eu acredito que seja a letra A. Entrar. É a letra B. Por quê? Vamos ver aqui de volta? O direito objetivo estabelece normas que regem a sociedade. Então, toda legislação, todo ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição, as leis civis, as leis penais, as leis tributárias, o ECA, o Estatuto da Criança o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código do Consumidor, o Estatuto do Idoso, todas as leis que foram criadas pelo Congresso, elas são leis que integram o que a gente chama de direito objetivo. Então, norma jurídica positiva é direito objetivo. Direito subjetivo são as garantias que essas leis nos dão.
e nos permitem agir. Então, eu tenho como a faculdade de escolher casar, de ter acesso à saúde. Então, é a faculdade, são as garantias que eu tenho na minha cidadania. Então, aqui traz essa ideia, é a letra B, é o poder de exigir, deixa eu colocar aqui um marcador, é o poder de exigir uma determinada conduta de outrem, conferido pelo direito objetivo. Então, eu comprei um celular numa loja, cheguei em casa, instalei. 3 dias depois, ele apaga e mostra aquele bonequinho morto aqui, aquele bonequinho do Android. Eu falei, alguma coisa aconteceu. Eu volto na loja e falo, eu tenho direito subjetivo a trocar esse produto. Eles vão trocar. Por quê? Porque tem uma lei que me garante. Então, o direito subjetivo é um direito que você, como sujeito, possui e você pode agir. É uma faculdade que você tem, que você pode usar ou não. Pode não acontecer nada, eu comprei até hoje, não teve nada, não preciso. Então, são direitos que nós temos em abstrato que nos dão esse poder. Se acontecer alguma coisa comigo, eu posso recorrer, né, às instâncias corretas que vão me trazer algum ressarcimento, algum retorno. Então, sempre que for subjetivo, é do sujeito. É um direito do sujeito. Sempre que for objetivo, é uma norma colocada, posta, imposta a todos na sociedade. Perfeito? Então, aqui, a letra B. Então, sempre que você entender que falar em direito subjetivo, pense em faculdade de agir, possibilidade de agir. O poder que uma pessoa possui conferido pela norma, pelo direito. O direito te dá esse poder, né? Vamos seguindo aqui. Agora, olha só, um outro desafio. O tempo todo a gente escuta na mídia, e as pessoas falando também, que nós vivemos num Estado democrático de direito. E as pessoas falam em Estado democrático, mas não entendem qual é a implicação disso. O que significa viver num Estado democrático de direito? Olha lá, a palavra democrático, ela não está ligada ao direito, ela está ligada ao Estado. Então, o Estado que é democrático, o Estado que é democrático. Então, a palavra democrático qualifica o Estado. Isso significa dizer que o Estado brasileiro ele tem que colocar em primeiro lugar a cidadania, em primeiro lugar a dignidade humana, em primeiro lugar a erradicação da miséria, da fome. Olha que interessante. Por isso que a Constituição de 88, quando foi construída, ela é a primeira que traz isso na história do Brasil, ela coloca logo nos primeiros artigos os direitos de cidadania. Em todas as outras constituições, o cidadão estava lá no final, sem valor, primeiro o Estado. Então, essa é a primeira Constituição brasileira que coloca a vida humana como mais importante que o Estado. A vida humana com valor superior. Por isso que no artigo 5º nós temos os nossos direitos individuais, né? Então, aqui, esse vídeo, ele mostra para a gente o que significa viver num Estado democrático de direito. Significa um Estado que tem que assegurar a diversidade cultural, a diversidade, né, de gênero, as multiplicidades de escolhas de cada um, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão sob leis, né? Porque eu não posso usar minha liberdade de expressão para ofender alguém, né? Para praticar um crime, né? Então, é um Estado que assegura os direitos fundamentais do artigo 5º. Mas nem todo mundo, né? A gente já caiu na ordem do dia falar Estado Democrático de Direito, Estado Democrático, e a gente não percebe a força que isso representa. E a gente tem que refletir também sobre tudo que está conectado a esse Estado democrático de direito, que nunca é exclusão, que nunca é a prevalência de um interesse só de um grupo, é a prevalência e o equilíbrio da harmonia entre todos os interesses de todos os segmentos de uma sociedade. Então, vamos ouvir esse outro problema. Você sabe o que é o Estado Democrático de Direito? A AGU explica. Para entender o que significa o Estado Democrático de Direito, precisamos entender antes o que são os direitos fundamentais. Esses direitos foram criados para limitar o poder estatal, conferindo aos indivíduos autonomia e liberdade no exercício de suas atividades cotidianas. Elas são, então,
uma proteção dos cidadãos contra a intromissão indevida do Estado em sua vida privada e protegendo-os do abuso de poder. Essa limitação do poder do Estado, que ocorre, de um lado, através da separação de poderes e do Estado de Direito, e de outro, uma preocupação ética do bem comum através dos direitos fundamentais e da democracia. Assim, o conceito de Estado democrático de direito se traduz na ideia de um Estado limitado pela Constituição e pelas leis. Além disso, as leis não podem ser ditadas unilateralmente por um soberano, mas sim pactuadas com todos os membros da sociedade, por meio da aplicação concreta do princípio da separação dos poderes, conforme já abordamos aqui no AGU Explica. Segundo John Locke, a liberdade do indivíduo não deve ser restringida por qualquer legislativo, senão aquele regularmente eleito, nem estar sob o domínio de nenhuma lei, a não ser aquela aprovada por esse legislativo, nos limites da outorga que lhe foi confiada. Essa ideia foi sintetizada no artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, que estabelece que o Estado que não reconhece os direitos fundamentais nem a separação dos poderes não possui Constituição. Assim, o Estado Democrático de Direito constitui um mecanismo de controle do poder estatal, protegendo o cidadão do abuso e da opressão. Conforme afirmou Abraham Lincoln no seu famoso discurso de Gettysburg em 1863, o governo do povo, pelo povo e para o povo. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, #AGUExplica. Até a próxima! Aqui a gente tem alguns pontos interessantes. Para ser um Estado democrático, tem que ter a tripartição de poderes, né? Quando a gente está na monarquia, o que é a monarquia? A monarquia é o poder apenas do rei. E aí, o que acontece? Quando eu estou vivendo numa monarquia, não existe cidadania, eu sou súdito, o rei, ele domina todo o território, ele é o dono de todas as terras, então não existe propriedade privada, nós apenas temos uma concessão e a qualquer hora podemos perdê-lo. Então, ele pode fazer o que ele quiser. E nem podemos falar em corrupção, porque o dinheiro é todo dele. Tudo que arrecada, todos os tributos são do rei, então ele pode usar da forma que ele quiser. Exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na época que a família real veio para o Brasil, e aí inverteu, Portugal deixou de ser a metrópole e a colônia virou metrópole, né? O que ele fez? Ele chegou aqui e mandou construir castelo? Não, ele chegou aqui, já tinham vários portugueses vivendo aqui. O Rio de Janeiro, por exemplo, naquela região ali do Paço, tinham várias residências. Ele chegou, desembarcou e falou: sai que agora eu vou morar aqui. Simples assim. E ainda mandou os seus lacaios, né, se distribuírem ali pelas ruas, escolhendo as casas que eles achavam confortáveis e boas para a corte tomar conta. E aí as pessoas eram obrigadas a sair. Eram portugueses casados com brasileiros, ou portugueses mesmo casados com portugueses que já moravam aqui. Então eles marcavam as portas e falavam assim: ó, você tem 2 dias para ir embora. Mas tem que deixar tudo, tá? Não pode levar não, porque a corte está chegando. E aí, cada embarcação que chegava aqui com a corte, iam tomando posse da casa das pessoas. Porque as pessoas não tinham direitos. Isso é monarquia. Então, não há. O executivo, o poder executivo, que era o rei, fazia o que ele queria. Se ele achasse interessante todas as mulheres pintar o cabelo de laranja, todas nós teríamos que pintar o cabelo de laranja. Então, na monarquia não tem democracia. Na monarquia, a imposição da vontade do rei. E o rei é visto sempre como perfeito, né? Ele faz o que ele quer. Maquiavel que o diga na obra O Príncipe, né? Que conta a história da família Borgia, né? Quando a gente vem para o surgimento do Estado moderno, o Estado moderno é uma construção que tenta detonar com essa situação. E aí vai vir a ideia de leis individuais, que o indivíduo tem que ser respeitado, que o Estado não pode fazer tudo o que quer contra o indivíduo. E aí começam as bases desse modelo que desemboca para a gente no Estado democrático de direito, em que o Estado não pode fazer o que ele quer. Ele não pode chegar e mandar: eu quero assim. Não, ele tem que respeitar. Eu não posso receber uma citação judicial, por exemplo, antes das 6 horas da manhã. Se eu estiver num luto, também não vou ser notificada. Então, existem regras. A minha casa é um asilo inviolável, diz a Constituição, né?
Só pode entrar em perigo iminente. Se não tiver perigo iminente, não vai entrar. Então, você tem várias proteções contra o abuso estatal, né? Que antes não existiam, né, gente? A gente não tinha isso no mundo antigo, a gente não tinha isso nos 15 séculos de Idade Média, o período do Renascimento ainda foi tenso, isso vai aparecer no Estado moderno. A partir do século XVIII, eu posso dizer que vai realmente se configurar a partir do XIX. E o XX a gente só fez besteira, porque a gente já teve logo duas grandes guerras que foram logo detonando a Europa inteira e fazendo o povo pensar, né, sobre os perigos disso. Então, pensando nessa ideia de um Estado democrático de direito, que começa dizendo o seguinte: a finalidade do Estado é o bem comum. A finalidade do Estado é o bem público. Bem comum e bem público se confundem. Bem público não é uma coisa, não é uma res pública, não é um objeto largado que não tem dono, não. Nós somos os donos. Então, quando eu olho uma praça pública e uma pessoa, por exemplo, destruindo uma praça pública, ou pichando, ou quebrando, porque não tem dono, não, ela tem, somos nós. Porque o nosso dinheiro vai lá para consertar depois, né? E vai consertar aquele vidro que foi quebrado, aquele picho, vai pintar. Então, não a coisa pública é nossa, a área pública é nossa. E os governantes têm um dever de manutenção e de cuidado. E qual a finalidade de existir a administração pública, né, os poderes? O bem comum, ou seja, a cidadania, o cidadão e a vida dele. Então, é muito interessante a gente lembrar dessas questões quando fala do Estado Democrático de Direito, né? E olha esse desafio agora aqui. Olha só o que eu coloquei. O vídeo da Advocacia Geral da União, da AGU, a AGU explica, apresenta que o Estado Democrático de Direito se caracteriza principalmente por, letra A supremacia da vontade popular sem necessidade de leis, a existência de um governo forte que decide sem participação social, a submissão de todos, inclusive governantes, às leis e à Constituição, a ausência de regras jurídicas privilegiando apenas costumes sociais, a concentração de poder no executivo para garantir a ordem e a segurança. O que vocês marcariam aqui se nós tivéssemos que enfrentar esse desafio? Que letra vocês acham que vocês marcariam? Bora lá, gente, bora participar. Vamos botar no chat, pode abrir, pode falar. O que vocês acham? Essa é fácil, hein? Essa tá moleza. O que vocês acham aqui? A letra C? Letra C. Camila para a letra C. Quem mais? Quem mais aí? Além da letra C. O que vocês acham? Concordam, não concordam? Olha, por eliminação Ah, do que eu li aqui, pelo que eu compreendi também do vídeo, creio também que é a letra C. eu gostei quando você falou por eliminação, porque às vezes a gente tem que usar esse recurso, né? A gente vai olhando as outras opções e vai identificando falhas, erros. Não, isso aqui é contrário à ideia. Ou isso aqui tem uma contradição. Tá afirmando A e tá falando B? A gente usa esse recurso também, né? É isso aí, Andressa. Olha, Camila e Andressa acertaram. Letra C. Porque no Estado Democrático de Direito, como você tem ali o Estado que é democrático, ninguém vai estar acima de ninguém. Então, seja governante, seja um cidadão comum, não importa. Todos estão submetidos à lei. Esse é o sentido de república, de republicanismo. Não há ninguém acima da lei. Na monarquia tinha, né? O rei ficava acima da lei, ele criava as leis, então ele estava acima das leis. Tem até um filme, eu gosto muito de filme, tá, gente? Tem um filme muito bacana chamado Morte ao Rei,
Esse é mais recente, que fala sobre a decapitação de Charles I por Cromwell na Inglaterra, né? É uma questão histórica, mas o filme é muito bacana, os atores são fantásticos, vale a pena. Morte ao Rei. E tem uma cena muito genial do roteirista, que Charles I, de fato, ele foi decapitado, né? Ele é chamado pelo parlamento para se explicar. E ele vai de forma muito arrogante, o ator é maravilhoso, e fala assim: peraí, quem são vocês? Quem aqui tem o poder de me convocar para alguma coisa? Vocês estão malucos? E ele fala assim: eu sou Deus na terra. É assim que o rei se vê, né? Então, nós estamos num outro tipo de estrutura social, né, política, jurídica. Nós estamos numa estrutura em que ninguém está acima da lei. Ninguém pode invocar uma exceção e falar assim: não, a lei em mim não vai ser aplicada porque eu. Não, não existe isso. Se há um desvio de conduta, vai ser punido. Se há uma obrigação tributária, vai ter que pagar, não é? Se há regras a serem cumpridas, vai ter que cumprir. Então, aqui realmente é a letra C, porque ele diz que todos, até os governantes, estão submetidos às leis. E os governantes, por serem governantes, eles têm leis a punições ainda mais severas. Eles são julgados em outras instâncias em que não há tantos recursos como tem para o cidadão, né? Então, isso é interessante. No Estado Democrático de Direito, a finalidade é o bem comum, a finalidade é proteger a cidadania e a vida plena da cidadania, que é a ideia de dignidade humana, né? Então, uma questão bem interessante. Porque a gente usa muito essa expressão e a gente acaba não prestando atenção na sua força, né? Caiu na banalização. Olha essas reflexões aqui do cotidiano. Olha como o direito está presente o tempo todo. E aí vamos ver se. Vamos me ajudar aqui. É direito objetivo ou direito subjetivo? O limite de velocidade na avenida é 60 quilômetros por hora. Vocês acham que isso aí é uma norma subjetiva ou objetiva? O que vocês acham? É objetivo ou subjetivo? Lembrando, subjetivo é só para o sujeito. Objetivo. É uma regra de trânsito, né? Vale para todo mundo. Alguém pode passar. Aqui no Rio de Janeiro a gente chama de pardal eletrônico. Eu não sei porque que esse nome, tá, gente? Pardal eletrônico. Cada lugar tem um nome diferente, né? Aí, como é que se chama aqueles controles eletrônicos que multam os carros? Fora do Rio. Aqui é pardal. Eles chamam de pardal, né? Fiscalização eletrônica. Alguém tem algum nome diferente em algum lugar? Tem algum nome assim? Hadário. Adário? Que interessante. Hadário. Ah, radar. Ah, bom, radar, já ouvi falar também. Nas estradas a gente escuta radar, né? Porque tem essa diferença, né, regional, né? A gente tem essas questões diferentes. É proibido fumar em ambientes fechados. O que vocês acham aqui? Também é norma objetiva ou subjetiva? Objetiva. É proibido fumar, né? Gente, eu não sou tão velha assim, né? Vamos botar uns detalhes aqui mais. Quando eu fui adolescente, jovem, né? Logo que eu entrei na faculdade, as pessoas fumavam nos restaurantes fechados. As pessoas fumavam dentro dos transportes públicos, as pessoas fumavam dentro dos shoppings, fumavam dentro da sala de aula. Meus professores fumavam. E coitado do aluno que sentava na primeira fila e não gostava de cigarro, né? Que ele sofria. Todo mundo fumava, em todos os lugares. Hoje não é assim, né? Hoje você não vê. Tinham propagandas maravilhosas da Hollywood. Nossa, eu adorava as propagandas, porque eram pessoas bonitas, sempre as músicas super bonitas, trilha sonora maravilhosa, e aqueles caras descendo de parapente, pulando de asa delta, andando a cavalo, né? Inclusive, tem uma propaganda que ficou famosa no Brasil, da década de 70, um jogador de futebol fazendo propaganda de um cigarro. Fume Vila Rica. Você quer levar vantagem? É o Gerson. Aí ficou a lei de Gerson, né? Por conta dessa propaganda. Então, é norma objetiva também, vale para todos, né? Olha esse 3. Todo trabalhador tem direito a férias anuais. Isso é norma objetiva
ou facultas a gente? O que vocês acham? Eu diria que aqui tem as duas, né? Porque tanto é uma norma da CLT, um regramento, né? Como também é um direito nosso, né? Uma faculdade nossa de gozar as férias, de descansar, não é um direito ao lazer? E a 4 ali, ó. Se fui multado injustamente, posso recorrer para defender meu direito. Também, né? Não é também uma norma subjetiva? Porque se a multa foi injusta, eu vou conseguir comprovar. É um direito meu comprovar. É um direito meu esclarecer que eu não fiz aquilo. Eu, por exemplo, uma vez fui multada aqui no Rio, e quando chegou a multa, eu achei engraçadíssimo. Eu falei assim: olha, essa eu vou guardar para o resto da vida, vou botar num quadro. E eu recorri, porque não tinha foto do carro, mas dizia que eu estava trafegando em alta velocidade na contramão do túnel Rebouças às 19 horas de um dia da semana. Para quem não é do Rio, o túnel Rebouças é o túnel mais engarrafado do Rio de Janeiro às 19 horas. Chega você a andar assim, coladinho nos carros, primeira, segunda, para, primeira, segunda, para. É um dos lugares mais engarrafados nesse horário no Rio de Janeiro, porque dali você vem de todos os bairros para ir para a Zona Norte, Niterói, vários outros lugares. Então, ainda que eu quisesse, eu não iria conseguir virar o meu carro ao contrário. Não tinha nem como entrar, porque todas as vias completamente paradas. Então, eu simplesmente entrei no próprio site da prefeitura, que tem as imagens, né, com as câmeras, e fiz um print. E recorri dizendo que, ainda que eu quisesse fazer isso, seria impossível, que houve algum erro ali e eles se confundiram, né? Porque é humanamente impossível alguém trafegar na contramão, no túnel Rebouças, que é um túnel de um fluxo intenso, às 19 horas, que é tudo parado. É parado. Então, você tem aí uma norma de trânsito, que aí é um direito objetivo, e tem o meu direito de recorrer, que é um direito subjetivo, né? A questão 5 diz assim, o item 5, né? Respeito não tem cor. A humanidade é diversa e igualmente valiosa. Que aí é o combate ao racismo. A gente ainda está na semana comemorando, né, a consciência negra. É o combate ao racismo. Porque não basta não ser racista, você precisa ser também antirracista, mudar a linguagem, ter um cuidado. Por exemplo, você nunca mais me compre criado mudo, tá? Compre mesinha de cabeceira. Nunca mais use essa expressão. Porque o criado mudo era um escravizado que ficava em pé do lado da cama do Senhor. Ele não podia sentar, ele não podia se mexer, não podia ir ao banheiro. Ele ficava em pé, segurando os pertences valiosos do Senhor assim, sem poder falar. Então imagina, se o cara fosse um dorminhoco, dormindo 12 horas, o cara ficava 12 horas em pé. E claro, ele não ia dormir não, tá? Ele depois ia para outra tarefa. Ou o escravizado tigre, que todo dia ele recolhia os baldes de ferro ou de madeira pesados com as fezes e as urinas dos senhores. Então ele carregava na cabeça. Então ele usava, sabe a escrava Anastácia? Que ela usa um ferro aqui? Então eles usavam o ferro no rosto, por conta do fedor. Imagina, gente, Rio de Janeiro, em calor. Eles caminhavam com aquilo na cabeça que se sujavam, então eles eram chamados de tigres porque a urina batia no corpo e com o sol queimava e a pele deles ficavam manchadas. Eram chamados de tigres, porque eles eram todos manchados na pele. Que a urina é um ácido, né? Então, olha que época difícil. Então, tem várias coisas dessa época que a gente reproduz, porque a nossa socialização, ela trouxe uma linguagem violenta, agressiva, né? Muitas pessoas falam que a pessoa, nossa, ela é muito bonita, nossa, ela é negra, mas é tão bonita, né? Como se fossem coisas incompatíveis, né? Então, a gente tem que mudar a nossa linguagem. Então,
Tanto é uma norma, porque a gente tem a lei que vai punir o racismo, quanto é uma questão de reconhecimento de um direito de um cidadão. Porque não tem diferença. Primeiro que não existe raça. Essa palavra, esse termo, ele não existe nesse sentido de que existem raças superiores e outras inferiores, né? Nunca existiu. Foi uma invenção política para exploração econômica. E aí nós temos o racismo científico, que na época queria justificar, então eles inventaram. Então nem existe a ideia de raça, né? Somos seres humanos, ponto. Não existe nenhuma diferença biológica, inclusive, tá, gente? Então isso é interessante, né? A gente ainda está na semana disso, então a gente tem que lutar para mudar essa linguagem, né? E 6, educar para a igualdade é plantar futuro sem preconceito. As escolhas de cada um são as escolhas de cada um. Cada um de nós tem uma socialização, internalizou valores, crenças. E da mesma forma que você tem as suas crenças e quer viver, né, poder fazer as suas coisas, todos nós queremos. Então a gente nunca pode impor o que a gente chama de um viés que é muito perigoso, que é o do realismo ingênuo. Realismo ingênuo é a pessoa que tem uma visão de mundo e acha que aquela visão de mundo que ela tem é realidade, é a única verdade. O que ela está dizendo é a verdade absoluta. Não é assim. Eu vejo de um jeito, eu vejo com os meus óculos. Cada um vê de um jeito. Camila vai enxergar de acordo com a socialização que ela teve, as experiências de vida, a Lívia também, a Josiane, a Maílza, a Andresa, a Fernanda e todos aqui, né? Cada um, a Ana Cristina, cada um vai enxergar o mundo a partir da forma como foi socializado, o que você experimentou. Então, se você não vivenciar, você não sabe o que é. É como andar de bicicleta. Se você nunca andou, você vai crescer e você não vai conseguir andar na fase adulta. Só com muito esforço. Então, é vivência. Então, a gente nunca vai poder impor o nosso olhar. É o que a gente chama de viés do realismo ingênuo. Acha que a forma como enxerga a realidade é a própria realidade em si. Não, não é. Então, exemplo. Há uns anos atrás, há um bom tempo atrás, eu fui para um evento só de professores. Era o dia inteiro. Então, eles criaram um recurso para os professores não fugirem, né? Porque o sábado o dia inteiro, né? A gente fica um pouco assim, era numa outra instituição. E aí, todo mundo assim pensando assim, na hora do almoço eu vou dar uma fugidinha, não volto mais. Todo mundo pensando. Só que eles fizeram uma coisa muito interessante. Não tinha almoço. Eles fizeram um espaço. Nesse espaço fizeram um brunch, que é um lanche, e aquele momento era um momento de parada. Depois voltava todo mundo e ficava até as 5 horas. Eu sou uma mulher de 1,5 m, né, gente? Eu sou baixinha. Então, eu confesso que para mim foi um sufoco chegar, conseguir pegar alguma coisa na mesa, porque todo mundo do lado, na hora do intervalo, pegando. Eu consegui resgatar, finalmente, um pedacinho de bolo de chocolate num suco. E vamos confessar, para mim, bolo de chocolate substituindo o almoço não rola. Então, aquilo para mim, eu nem gosto muito de bolo de chocolate. Aí eu fiquei, meu Deus. E eu assim pensando, né? Aí, tudo bem. Fechou o dia, eu fui para casa. Cheguei em casa, com dor de cabeça, com fome. Aí lanchei. Depois que eu descansei, eu liguei para um colega professor que também estava lá e comecei a me lamentar. Olha, estou muito chateada, porque, nossa, foi horrível. Eu não tinha nada, eu não consegui nem chegar. As pessoas, os professores de terno botando pão de queijo no bolso e eu não conseguia pegar pão de queijo, porque a minha mão não chegava. Aí o meu amigo começou a rir do outro lado e falou assim: Clara, você não estava no mesmo lugar que eu. Falei: como assim? Não, você não estava. Eu comi muito, eu comi várias vezes, achei que estava uma fartura. Eu estou impressionada com o que você está dizendo. Aí eu falei: então você não estava no mesmo lugar que eu. Então foi incrível perceber que nós estávamos no mesmo lugar, éramos colegas desde a faculdade, estávamos trabalhando juntos na mesma universidade, estávamos ali no mesmo evento.
mas enxergamos de forma completamente diferente. E ele falou assim: não vou nem jantar, porque comi muito. Eu falei: ah, você tá brincando comigo? Ele: não, tô falando sério. Aí ele falou assim: vamos pensar. Meu processo de socialização foi diferente do seu. Aí eu comecei a ter consciência disso. Então, ó, nossas crenças compartilhadas com a família, com o entorno, o lugar onde a gente estudou, a escola, os amigos. Existe um autor chamado Bandura, que ele diz que nós aprendemos, um psicólogo, né? Que tem uma teoria muito interessante. Ele diz que nós aprendemos pelo exemplo também. Aquelas pessoas que nós admiramos, que têm alguma importância para a gente, boa ou até ruim, ela nos afeta com comportamento. Então, quando eu vejo uma pessoa que eu acho que para mim, na minha área, seria um ícone, ela me afeta com o comportamento dela. E aquilo eu posso até mudar o meu comportamento. Então, olha, o exemplo de outras pessoas, as crenças, os valores, os vieses inconscientes, aquilo que a gente escutou desde pequenininha na nossa infância, seja de um tio, seja de um pai, de uma mãe, várias vezes a gente internaliza. Então, tudo isso fortalece e cria a nossa subjetividade. E ela não é acabada, né? Nós somos seres em construção. Então, a nossa subjetividade vai sendo alimentada por toda essa experiência que a gente tem. Vocês, antigamente, quando eu era pequena, não sabia o que é deletar. Não existia computador. Era fita cassete, gente. Quem aqui não teve uma fita cassete? E aí tinha que aprender a usar o lápis para desenrolar, né? Para desenrolar a fita cassete, que ela embolava, né? A gente botava pilha na geladeira para ouvir o radinho ou o Walkman. Hoje, a gente tem o inferno da IA até no nosso WhatsApp. Eu não queria IA no meu WhatsApp, mas ela tá ali ouvindo tudo que a gente fala. Ontem, na hora do almoço, eu mandei um recado pro meu marido e falei assim: vamos trocar de plano pelo WhatsApp, vamos trocar de plano de saúde, que o nosso plano não tá bom. Deu 5 minutos, gente. Eu comecei a receber no WhatsApp vários contatos oferecendo planos de saúde. 5 minutos. Eu mandei uma mensagem para ele. Não me lembro de ter falado em voz alta, porque a gente às vezes fala com a gente mesmo, né? Ai, mas eu não falei isso. E eu recebi telefonemas também. Aqui é fulano de tal, da empresa tal, a senhora gostaria de receber uma proposta do plano de saúde e tal? Aí eu só manjo, né? Eu falei, pode mandar. Eu deixo, pode mandar, porque aí ele para de perturbar, né? Aí eu fiquei impressionada. Então, quantas habilidades e competências eu desenvolvi como imigrante digital? Para um mundo hoje da autocomunicação de massa, com muitas tecnologias, com o IA aí entrando em tudo. IA é perigosa, a gente não pode usar para fazer trabalho, porque ela não é inteligente. Ela sabe copiar, mas ela não sabe construir, né? Então você tem que saber usar para pesquisar. Então, a cada dia vem uma tecnologia nova, uma novidade, né? E a gente vai modificando o nosso comportamento. Então, o ser humano, ele modifica a natureza, ele cria uma segunda natureza, e essa natureza artificial que ele constrói afeta a sua própria natureza, a sua própria essência. Então, olha que interessante, né? Nós estamos eternamente nessa construção. Tudo bem, Ana Cristina? Então, olha que interessante, né? E por isso que a gente precisa do direito e da ética para regular tudo isso, para dar um basta, para segurar, né? Por quê? Porque todas as nossas informações pessoais estão por aí. Porque nós temos uma norma subjetiva que fala que nós temos o direito de pedir reparação se nós tivermos a nossa privacidade violada, né? Os nossos dados, nossos nomes, as informações, né? Então, olha como o direito é importante, né? O direito, a ética, não há possibilidade de pensar a tecnologia sem colocar um limite ético, né? Sem investigar ali, olha só, não pode invadir minha esfera da minha privacidade, não pode me escutar. As Smart TVs escutam o áudio do ambiente da casa. Ah, mas ela está desligada, mas ela tem um mecanismo que não desliga. Eu desligo o meu celular e falo assim:
Ah, eu quero viajar para Montevidéu. Quando eu ligar o celular, vai aparecer 5 noites em Montevidéu, noite maravilhosa em Montevidéu, viagem para Montevidéu. Porque mesmo desligado, existem processamentos aqui que continuam. Olha que assustador, né? É o admirável mundo novo. E qual é o limite para esse admirável mundo novo? É a ética, é o direito. Então, a ética que chama atenção e o direito que vem resolver quando a ética não funciona, né? Porque nem sempre a ética funciona, né? Existem pessoas que cumprem tudo naturalmente, mesmo se ninguém estiver olhando. E existem pessoas que só cumprem se alguém estiver olhando. E outras que nem se as pessoas estiverem olhando, só cumpre se o direito mandar. Ou avisar, olha, se você não fizer, eu vou te punir, né? Então a gente precisa do direito, a gente precisa dos normativos. Então, olha só, eu peguei aqui só para vocês verem, no nosso cotidiano, feminicídio, vazamento de dados, assédio moral. Eu posso dizer para vocês, pela minha experiência de consultoria e também como professora, né? O maior problema hoje nas organizações e na administração pública é o assédio moral. Nas famílias também é o assédio moral, a violência simbólica, né? Direitos humanos. Uma pessoa que está numa situação sem esgoto, sem saneamento, é violação de direitos humanos. Uma pessoa que morre sentado à espera de um atendimento médico é direitos humanos, né? Então, são vários elementos aí que mostram como o direito é necessário, como a gente precisa ficar atento a tudo isso, né? E a prestar atenção. Tudo bem até aqui, gente? Então, deixa eu baixar de novo aqui a lista de presença, que mais alguém entrou aqui depois, né? Que aí eu vou lançar depois a pontuação. Então, gente, olha só. Qual a dica que eu dou a vocês? A nossa disciplina, ela fala do mundo da vida, ela fala de direito trabalhista, fala de previdência social, ela fala de fundamentos de direito, Estado democrático, ela fala de Constituição, que é a nossa vida, nosso dia a dia, né? Se a gente hoje tem uma segurança, tem uma casa, tem direito a estudarmos aqui, todas nós, mulheres inclusive, é graças a uma Constituição que diz que mulher e homem não tem diferença. Porque eu só fiquei maior de idade com 21 anos, meu irmão com 18, ele é mais novo que eu, porque tinha uma diferença. E com a Constituição, tem problema não, Ana Cristina, com a Constituição de 88, isso acabou. Não tem essa. Por que a mulher vai ficar maior com 21? Qual era o argumento? Que nós éramos inferiores aos homens, intelectualmente inferiores. Esse assunto aí, né? Me poupe, né? Não cola mais. Então, se a gente tem tudo isso, é porque a gente tem uma norma constitucional que não permite mais essa diferença de tratamento. Eu sempre recomendo, leiam a Constituição, pelo menos os 5 primeiros artigos, né? Porque eles são muito interessantes, muito importantes. E aí, gente, nessa matéria, dica para estudar. Olha, eu sou da geração que lia muito livro, né? Por isso que eu tenho isso tudo aqui, né? E tem cada vez mais, porque eu compro muito livro, eu gosto de ler. Eu também leio em PDF, também leio na biblioteca virtual, mas eu digo assim, eu preciso segurar. Meu cérebro funciona. Por quê? Porque eu fui alfabetizada e educada a minha vida toda dentro da materialidade, né? Do livro físico. Então, o meu cérebro tem dificuldade de fixar quando eu leio na tela, mas já estou me acostumando. Então, qual a dica que eu dou a vocês? Escrevam. Quando vocês forem estudar, peguem um caderno mais antigo, que sobrou, que tem bastante folha, rascunho. Comecem a fazer resumos, esquemas. Lê o parágrafo, faz um esquema do que ele está dizendo, com as suas palavras. Ctrl+V e Ctrl+C não funciona. Quando você escreve com a sua mão mesmo, com as suas palavras, resumindo a ideia, como se você faz assim, eu tenho que contar para alguém o que eu li na aula 1, de uma forma interessante. Aí você escreve. Aula 1 fala disso, 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 por isso, o conceito é esse. Isso é muito bom. Você faz sinapses cerebrais, que o pessoal da neurociência está falando muito agora.
E essas sinapses, elas não se desfazem, elas estão lá, elas fortalecem, você não esquece. Então, é uma técnica de estudar. E aí, o que você vai preparar? Resumindo a aula 1, resumindo a aula 2, resumindo a aula 3 e 4. Aí, quando você chegar, tá lá no fórum, tá participando do fórum, levem para o fórum casos concretos, situações de vida, apliquem aquele conhecimento para ficar interessante, né? Para não ficar aquele texto que vem da IA, que todo mundo sabe que vem da IA. Mas faz uma coisa assim, traz aquela. Pode colocar, olha, um caso concreto, olha, vamos aplicar aqui, identifiquei, professor, um caso, é tão bacana, porque a ideia do fórum é esse diálogo, né? Entre você. E comenta do colega, fala assim: caramba, Josiane, que ideia interessante, não tinha pensado nisso. Você trouxe a ideia tal, tal. Então, porque a ideia é esse diálogo. Aí, quando você for lá para o circuito integrador, são duas questões, não pode falhar, tá, gente? Ali tem que caprichar, hein? E olha só pode fazer uma vez. Aí você vai botar seus resumos bonitinho. Pode abrir o e-book que você leu. Quando for ler o e-book, marca. Uma técnica que eu uso é marcar, porque aí eu estou fazendo um movimento e meu cérebro está fixando. Eu marco de amarelinho, né? Já deixa tudo pronto. Pegou a questão, saiu, opa, tá aqui foi da aula 3. Ih, caramba, da aula 3, tá. Aí você já tem ali, você já escreveu, você já fez um resumo. Você vai fluir muito bem. Você vai escrever muito bem. E aí, dica número 1. Se tem 3 perguntas, letra A, letra B e letra C, responde uma de cada vez. Letra A, resposta. Letra B, resposta. Letra C, resposta. É verdade. Deixa eu botar aqui no chat que a Ana Cristina colocou. A Ana Cristina também está dizendo que tem mais facilidade de memorar o conteúdo quando escreve. Não só você, todo mundo está provado pela ciência que faz as sinapses cerebrais. Escrever é muito importante, né? Então faz esse exercício e prepara esse material e guarda teus resumos, porque se você for fazer uma prova, um concurso, uma seleção, você dá uma olhadinha ali, né? É sempre bacana, você tem esse material ali, você guarda, né? E escrever é muito bom. Eu tenho usado até o tablet para escrever, porque no tablet tem folha, né? Você faz igual folha de caderno. Eu também estou fazendo assim. E ali fica salvo. Mas escrever é muito bom, né? Porque você está fazendo esse movimento. E clique em todos os links, vai lá no link, assiste o vídeo, porque você está indo buscar mais informações. Então, isso é muito importante. Vai fortalecendo. E cuidado, olha só, gente, discursiva não é para escrever uma palavra. Então, por exemplo, às vezes a gente faz uma pergunta lá na questão discursiva, é para você, ó, ela é discursiva. O que que eu vou analisar? Sua redação. Um parágrafozinho. Então, escreve o início, meio e fim. Às vezes o estudante coloca só uma palavra. Às vezes ele não diz nada, ele só repete o que ele acha e não respondeu a pergunta. Então, vai no enunciado, veja qual é o verbo, explique. Então, você vai explicar. Compare A com B. Então, você fala, A significa tal coisa, B significa tal coisa. Eles são diferentes, por isso, por isso, por isso. Ou eles são semelhantes, aí você compara. Então, fica bem em cima do enunciado e veja qual é o comando da questão. Analise ou traga um exemplo. Se definir, não trouxer um exemplo, não ganha a pontuação toda, né? Então, faz com cuidado. E se você fizer o resumo, você vai ver que você vai ficar tão fera que na hora nem vai precisar olhar, porque já está ali, já construiu, já fez as sinapses. Então, funciona muito bem. Não só para a minha disciplina, mas qualquer outra, né? Vai te ajudando a fazer isso. Perfeito, gente? Olha a frase que eu deixo aqui para vocês. Toda vez que um ser humano sofre por falta de dignidade, toda a humanidade se torna indigna, porque nós somos absolutamente iguais e livres. Iguais no sentido formal, né? Todos seres humanos. A igualdade material ela não existe, porque eu tenho necessidades diferentes da Camila, da Josiane, da Lívia, da Fernanda, da Andresa, da Daílza, da Maílza. Eu sou diferente. Então, eu não gosto de sair muito à noite.
Eu gosto de ficar em casa, ou gosto de sair mais cedo. Tem gente que já curte à noite. Eu gosto de estudar de manhã. Ou cada um tem uma necessidade diferente de vida. Eu gosto de tomar vinho. Eu tenho uma colega que gosta de cerveja. Ah, eu gosto de correr e andar de bicicleta. Ah, minha colega prefere skate. Então, nós somos diferentes. A diversidade é importante, mas a nossa igualdade ela é formal, é igualdade jurídica. Ou seja, todos nós somos seres humanos e estamos protegidos pelo artigo 5º da Constituição. E cada um vai buscar a sua felicidade pela via que achar melhor, né? Mas estamos protegidos. Então, olha que interessante, né? Essa frase, para mim, eu já uso essa frase há muitos anos, desde a pandemia, desde 2020, que eu achei essa frase, que eu ia dar uma aula e eu gostei dela. Então, basta estar numa situação de indignidade que toda a humanidade se torne indigna. Que ninguém é diferente nesse sentido, né? De direitos, de valores, né? Então, vale a pena a gente buscar a nossa disciplina e trazer para essa reflexão, trazer para esse cuidado, né? Sempre, tudo que a gente aprender na universidade, tentem levar para a vida, tentem levar até essa sementinha para outras pessoas. Porque às vezes a gente escuta muita coisa equivocada, né? Um colega fala uma vez, fala assim, olha, não é bem assim. Posso te dar meu ponto de vista? Posso trazer aqui uma outra ideia interessante? E o fato de nós sermos diferentes e termos ideias diferentes não quer dizer que somos inimigos, né? Também tem isso. Que muita gente não gosta de ser contrariada, porque tem aquele viés, o viés do ponto cego e tem o viés da realidade ingênua. Do ponto cego é mais divertido ainda. Temos rapazes aqui, deixa eu ver, só para ver se eu posso falar isso. Temos só moças, né? Mulheres. Então, por exemplo, o que é o viés do ponto cego? O viés do ponto cego é que eu sou totalmente cega em relação ao contexto interno da vida do outro. Então, se, por exemplo, eu tenho uma amiga, né? E ela disse assim para mim: Ah, o meu namorado hoje falou uma coisa para mim, eu acho que ele está me traindo. Eu imediatamente vou julgar. Nossa, ele não presta, sabia que ele não presta e não sei o que, não sei o que lá. A gente faz isso, né? O ser humano julga, ele não observa, ele julga. Por quê? Porque eu não sei em que contexto isso realmente aconteceu, nem sei o contexto dele. Então, se a pessoa comete um desvio, ela vai contextualizar e falar assim, olha, eu fiz isso porque eu estava, naquele dia, eu estava mal, aí eu gritei com as pessoas, eu estava passando muito mal, estava muito triste, passei por um susto, aí estava nervosa, a pessoa falou comigo e eu gritei. Então, ela ameniza e se justifica e tenta minimizar o que ela fez, porque ela tem acesso ao próprio contexto, mas ela não tem acesso ao contexto do outro quando o outro faz algo. Então, ela critica o outro de forma mais dura. Não, ele é mau, ele não presta. E isso não é verdade. Então, esses vieses estão presentes numa sociedade, em tudo. Por isso que as pessoas olham, às vezes, e criam grandes conflitos, né? E aí, o direito tem que vir para resolver esses conflitos. Perfeito, gente? Tranquilo? Então, deixa eu olhar aqui, tá todo mundo aqui. Então, deixa eu tirar uma foto só da lista do nome. Eu estou fazendo isso por segurança. Só para ter direitinho o nome de todos vocês. Vou conferir depois na lista. Então, minhas queridas, muito obrigada por estarem aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência. É um encontro síncrono. Me ajudem a divulgar para os outros colegas da turma que é importante participar dos encontros síncronos. Por quê? Primeiro, para você conhecer seu professor, né? E segundo, para você conhecer seus colegas também. Nós temos uma turma que é do tamanho do Brasil, né? Então, tem pessoas de vários lugares, e isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. Trocar, depois um seguir um colega, o outro na rede social. Quem sabe um dia vai lá em Minas, vai visitar o colega, o outro vai em Brasília, vai visitar, vem no Rio, e a gente trocar. Isso é que é importante, né? Isso é muito bacana. Eu vou parar aqui a gravação, agradecendo a vocês, desejando um bom descanso a todas.